dos seus chapéus pro Drew. Chapéu? Drew, vem cá! Que diabo aconteceu com seu cabelo? Antes de eu fazer onda no cabelo da Tônia, eu resolvi experimentar em mim. Só que eu acho que deixei aquilo tempo demais. $10 jogados fora. E agora uma substituição. Eu tenho mesmo que fazer isso. Bom, Chris, quer ajudar as pessoas, quer fazer o que ele faz, então faça tudo o que ele faz. Eu quero que você vá pra esse campo. Chris vai ao show, foi derrubado pelo número 72. Vamos lá. Eu estava dizendo que eu quero que você vá pra esse campo e acabe com a raça deles. Um crime dentro do shopping. Mulher foi esfaqueada pelo ex-marido dentro da loja onde trabalhava. Mesmo ferida, a jovem correu para pedir ajuda, mas não conseguiu. Polícia procura acusados de desviar dinheiro de um programa do governo. Os desvios eram feitos mediante transferências em contas de várias empresas e de pessoas físicas. Na Asa Sul, os motoristas já podem acessar as novas ligações das quadras com o eixão. Ônibus especiais, confortáveis, mais rápidos, mas pouca gente usa. No orçamento deve pesar um pouquinho. Polícia encontra droga no ônibus cheio de adolescentes que ia para o Rio de Janeiro. Foi uma cena assim inusitada, inesperada, decepcionante pra gente. Conversamos com a avó do adolescente, espancado e queimado na estrutural. Está internado em estado gravíssimo. Quando eu vim aqui, gente, não dá nem pra você ver a cara do menino. O DF Record começa agora. Olá, boa noite. Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-marido dentro do Terraço Shopping e morreu. Ele tentou fugir, mas foi preso pelos seguranças do shopping. O corpo de Fernanda Grazielli, de 24 anos, só foi liberado quase 6 horas após o crime. A moça era vendedora neste shopping da Octogonal. Foi assassinada pelo ex-marido que não se conformava com o fim do relacionamento. Segundo testemunhas, Vitor Medeiros perseguiu Fernanda pelos corredores do shopping. Na tentativa de fugir do ex, ela teria entrado na loja onde trabalhava. O homem foi atrás e começou a esfaqueá-la. Mesmo ferida, a jovem correu para pedir ajuda, mas não conseguiu. Estas imagens foram feitas minutos depois do assassinato. Mostram como ficou a área, que estava lotada na hora do almoço. Esta moça presenciou tudo. Estava de frente para a loja, que é uma loja de artigos infantis, né? E aí quando eu olhei para lá, eu vi um rapaz correndo. E aí logo atrás dele saiu uma moça, que é a Fernanda, que trabalha na loja, na Phuket. E ela saiu com a mão no pescoço, muito sangue. Ela estava toda ensanguentada já. E aí ela, na porta aqui, na entrada do shopping, ela chegou a cair. Policiais e peritos chegaram em pouco tempo. Logo isolaram o espaço para investigar o crime. Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros também foram enviadas imediatamente ao local para socorrer Fernanda. Quando nós chegamos, ela já não tinha sinal de vida já. Vitor correu, mas seguranças conseguiram contê-lo. Ele foi preso e levado à 3ª delegacia de polícia. Inconformados com a violência, funcionários e clientes teriam tentado linchar o assassino. Tentado lixar ele, dar uma surra nele. O shopping foi parcialmente interditado. Uma multidão se juntou do lado de fora para ver o que tinha acontecido. Joana Dark trabalhava com Fernanda. Ela voltou de férias agora, eu não tenho nem muita coisa para falar sobre ela. Ela só ajudava a gerente a treinar também, ela era ótima funcionária, só isso que eu tenho a falar sobre ela. Já a Rosália era amiga da vítima. Era ciúmes, né? Dele, ciúmes demais, homens ciumentos. Se você não tomar cuidado, sempre acontece isso no final, né? E o último sorriso que eu tenho é uma lembrança dela, né? Triste demais. Abalado, o atual namorado de Fernanda esteve no shopping. De acordo com ele, a moça já tinha sido agredida pelo ex-marido algumas vezes. Porque ele era muito violento. A vendedora, que era mãe de um menino de 4 anos, teria inclusive registrado ocorrências contra Vitor. Tinha registrado, ele se manteve afastado. Aí depois
Ela registrou de novo. O crime é mais um caso de violência contra a mulher que acabou de forma trágica e mostra uma triste estatística. Segundo a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, o DF está em 8º lugar no ranking das unidades da federação com maior taxa de homicídios. Para cada grupo de 100 mil mulheres, quase 6 são assassinadas. Esse número está acima da média nacional, de 4 mortes. É muito covardia. É um absurdo, é uma tristeza muito grande, né? A gente imaginar que um cara vem e faz isso com a pessoa. Vamos agora ao vivo até a Delegacia do Cruzeiro, que investiga esse caso, com a repórter Narla Aguiar, que tem mais informações sobre esse crime aí do shopping. Narla, boa noite. Boa noite, Braga. Vitor Medeiros, de 29 anos, acusado de matar a ex-namorada Fernanda Grazielli, de 25, esteve preso durante toda a tarde aqui na 3ª Delegacia de Polícia do Cruzeiro. Ele foi encaminhado agora há poucos minutos, para a Delegacia de Polícia Especializada e depois ele vai ser encaminhado para a Papuda. Agora, no final da tarde, o delegado que cuida do caso esclareceu em detalhes para a imprensa como aconteceu o crime. Segundo ele, o acusado está de aniversário hoje e a vítima teria mandado uma mensagem para ele por celular, o parabenizando. Logo cedo pela manhã, eles tiveram uma conversa por telefone e discutiram. E por volta das 11h15 da manhã, ele foi até o supermercado em Samambaia, comprou uma faca e a amolou por lá mesmo. Depois ele pegou um táxi até o Terraço Shopping. E às 11h50, ele entrou lá na loja onde ela trabalhava, numa loja no Terraço Shopping, e a esperou dentro de um provador, esperou ela atender um cliente. Depois disso, eles tiveram uma discussão e ele chegou, depois dessa discussão, e a golpeou com 3 facadas no pescoço. Para o delegado, ele disse que comprou essa faca para se matar, mas a polícia acredita que ele estava drogado durante o crime, porque foi encontrado com ele uma trouxinha de maconha. É bom lembrar que em maio a vítima havia registrado uma ocorrência contra ele por agressão aqui na 3ª Delegacia de Polícia e ele ficou proibido de se aproximar dela. Mas ela voltou atrás e um mês depois pediu o arquivamento do processo. A polícia ouviu hoje à tarde 5 pessoas, entre testemunhas e familiares. E segundo o irmão dele, que não deu entrevista para a imprensa, mas falou por trás das câmeras que durante o ano em que eles estiveram juntos, que eles estiveram separados, brigas e ameaças eram constantes. Ele está sendo autuado pelo crime de homicídio qualificado e pode ficar de 12 a 20 anos de prisão. Braga. Ok, Narla, obrigado. E agora a gente vai tentar assistir algumas imagens inéditas passadas pela polícia, olha aí, do exato momento do crime, quando ela cai aqui no canto do seu vídeo e o assassino, o ex-marido dela, corre, foge, mas ele acaba sendo pego, pelos seguranças e entregue para a polícia. Ali, você viu a imagem? Vocês viram a imagem dele correndo e algumas pessoas correndo atrás dele? Olha aí, de novo, por outro ângulo, o rapaz que cometeu o crime correndo para o estacionamento do shopping para ali seguir para a rua, mas ele acaba sendo capturado pelos seguranças do shopping e entregue à polícia. Olha aí, o momento exato em que ele é capturado e várias pessoas se juntam para segurá-lo, levá-lo de volta para o shopping e aguardar a entrada da polícia. E a polícia procura 3 pessoas que fraudaram o programa do governo DF Digital. Eles são acusados de desviar 135 milhões de reais. A Polícia Civil está à procura dos 3 ex-dirigentes da Fundação Gonçalves Ledo, responsável por gerir o programa DF Digital. Jafé Torres, Stuart do Rego e Reginaldo Silva são acusados de desviar os recursos públicos do programa, criado em 2007 para oferecer cursos de informática e internet de graça para a população carente. Segundo provas dos autos, os desvios eram feitos mediante transferências em contas de várias empresas e de pessoas físicas. A prisão preventiva dos 3 dirigentes foi decretada pela 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça. Além de suspeitos de desviarem verbas públicas, eles também são acusados de contratar uma pessoa para fazer uma denúncia falsa
contra uma das principais testemunhas do processo. Como eles ainda não se apresentaram, são considerados foragidos. Em qualquer lugar do país que eles se encontrarem e se apresentarem, eles serão capturados e recambiados para o Distrito Federal. As investigações começaram em 2012 com a Operação Firewall, da Divisão de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil ADECO e o Ministério Público. Segundo a polícia, o esquema de desvio de verbas começou em 2009, quando a Fundação Gonçalves Ledo e a Fundação de Amparo à Pesquisa da Secretaria de Ciência e Tecnologia assinaram um contrato de 5 anos de R$135 milhões sem licitação. Durante esse tempo, o programa DF Digital funcionava de forma precária. Existem notícias da não prestação de serviços públicos, do serviço estar sendo executado de maneira ineficiente e outras mazelas referentes ao descumprimento contratual. Os motoristas já podem acessar as agulhinhas da Asa Sul, mas alguns detalhes, como sinalização e pintura no asfalto, ainda precisam ser finalizados. Com quase 3 meses de atraso, as agulhinhas da Asa Sul finalmente foram entregues aos motoristas. O acesso às novas pistas foi liberado, mas nem tudo estava pronto. Existia a expectativa que as agulhinhas só fossem entregues à população quando tudo estivesse pronto. Pista limpa e toda a sinalização vertical e horizontal colocada na pista. Mas aqui na 109 a gente vê que isso não aconteceu. A pista ainda está suja de terra e de restos de obras. A sinalização horizontal, que são as pinturas no asfalto, também não foram colocadas. A gente espera que máximo amanhã esteja toda a pintura das faixas, mas a parte de sinalização vertical já está instalada, e nós consideramos que realmente possamos então começar a usufruir do benefício das agulhinhas. A pintura só começou 3 horas depois que o acesso foi liberado. Visto de cima, ainda é possível notar que nas agulhinhas das quadras 113 e 213, o asfalto precisou ser quebrado para colocar o sistema de águas pluviais, o que pede uma maior atenção por parte dos motoristas. Quem nunca usou está curioso. Eu só posso dizer com segurança quando a gente já experimenta, eu ainda não experimentei. Mas tem gente que não gostou da novidade. Essa quadra ela já é movimentada, então pensa, os carros eles vão entrar ali na quadra, vai se formar o eixão, uma via rápida, vai se formar uma fila ali, porque justamente a entrada da 105 já é parada. Então eu não sei se foi tão favorável assim. E como aconteceu na Asa Norte, os moradores das quadras 105, 205, 109, 209 e 113, 213 vão poder acessar as quadras comerciais na Asa Sul diretamente do eixão. A expectativa é que a agulhinha represente uma economia de 500 metros no percurso feito pelo motorista, que antes era obrigado a utilizar o eixinho para chegar ao eixão sul ou até as quadras. Nós fizemos um estudo antes de iniciar a obra sobre a economia de combustível, sobre poluição e o número de carros que vão acessar, e agora elas entregues à população a partir do 15º dia, nós vamos fazer contagens para que nós possamos então verificar do estudo que nós fizemos e o que aconteceu na realidade, se esses benefícios realmente aconteceram. A polícia encontrou maconha dentro de um ônibus que levava adolescentes para o Rio de Janeiro. No blog desta agência de modelos estavam todas as informações sobre a excursão dos sonhos de muitos adolescentes. A Unique Trip prometia levar 50 pessoas para conhecer artistas famosos no Rio de Janeiro. E estava tudo pronto para o embarque nessa quinta-feira. O ponto de encontro dos jovens era bem em frente à administração do Guará. Daqui eles seguiriam rumo à capital carioca. Mas a viagem sequer começou. Acabou sendo interrompida pela polícia, aqui mesmo no estacionamento. Depois de uma denúncia anônima, foi todo mundo parar na delegacia. Ele organizava uma excursão para o Rio de Janeiro, visando demonstrar para adolescentes, para jovens de uma maneira geral, como seria a vida de atores e modelos no Rio de Janeiro, para que essas pessoas se animassem ainda mais com a carreira. Só que também nós recebemos a informação de que ele estaria levando droga nessa excursão para o Rio de Janeiro. Essa droga, sim, para o consumo dele e de outras pessoas. Na ação, policiais conseguiram apreender 200 gramas de maconha, papel de seda para enrolar a droga, cigarros já prontos, além de chavadores. O entorpecente pertenceria ao empresário dono da agência de modelos, que acabou preso por tráfico e pode ser condenado a até 15 anos de prisão.
O carro do empresário também foi apreendido. Os meninos e meninas que pagaram mais de R$1.000 pela viagem só foram liberados depois que os pais os buscaram na delegacia. Mais de 70% deles eram menores. Agora, os familiares podem exigir na justiça o dinheiro de volta. As pessoas que compraram a viagem podem entrar com uma ação no juizado especial solicitando o ressarcimento desses valores. Ainda de acordo com a polícia, a excursão foi interrompida, mas não cancelada. Se algum pai quiser, ainda pode autorizar a viagem do filho. Walter já sabe que a resposta às filhas será não. Ele ficou revoltado ao saber sobre o que tinha acontecido. Foi uma cena assim inusitada, inesperada, decepcionante pra gente. Imagina o pai liberar o filho para viajar e buscar o filho na delegacia porque o ônibus que eles estavam tinha maconha. A empresa de transporte informou que só fretou o ônibus e que não tem nada a ver com a agência responsável pelo passeio. E aumentam os casos de dengue. Técnicos vão passar o fim de semana consertando os ônibus das empresas do Grupo Amaral. A gente confere daqui a pouquinho. Até já. Isabel e Eduardo estão começando a se entender, mas ainda correm perigo. Que isso? Você tá louco? O porteiro me disse que você tinha entrado com esse homem perigoso. Que homem perigoso? Você enlouqueceu, Arnaldo? Larga essa arma. Hoje, 10h15 da noite. Balacobaco. E no dia 26, estreia a competição de talentos que é sucesso mundial. Got Talent Brasil. DF Record. Oferecimento. Universidade Católica de Brasília Virtual. Educação à distância. Seu 0 km Estação Fiat. Aqui é o seu lugar. Primeiro Festival do Novo Uno Estação Fiat. São 100 unidades à pronta entrega. Essa é sua grande oportunidade de conquistar seu novo Uno. Novo Uno Vivace, 2 portas, entrada de 1.990 mais 60 vezes de 598. E com mais 2.000, leve seu Uno na versão 4 portas, pagando a mesma parcela. Apenas mais 2.000 com a mesma parcela pela versão 4 portas. É impossível achar melhor negócio. Estação Fiat, aqui é o seu lugar. Antes do viaduto, a gente perdia no mínimo 30 minutos dentro do carro. Hoje já não tem esse problema, melhorou bastante. Com o novo viaduto aqui no Núcleo Bandeirante, o GDF chegou junto. E aqui no Expresso DF também. Logo, logo, ônibus articulados vão circular por aqui e reduzir em 40 minutos o trajeto entre Santa Maria e Ugama ao plano piloto. Por todo o Distrito Federal, o GDF chega junto. Para fazer a sua vida melhor. Governo do Distrito Federal. Super Maia, todo dia mais economia. Nesta sexta e sábado, mussarela Italac 12,98. Chester Peru Sadia 3,98. Creme crack Vitarella 1,89. Todo dia mais economia. PRB 10. Meus amigos, minhas amigas, o PRB tem como propósito fundamental a intransigente defesa das legítimas aspirações do nosso povo, principalmente a adoção total da ética na política, a transparência dos atos públicos e a prevalência do direito da maioria sobre eventuais interesses de minorias. No Distrito Federal, o PRB está com o governador Agnello Queiroz. Vinha para o PRB, o único partido que é 10. PRB 10. Mais barato, mais barato. Alerta Vermelho Extra! É amanhã, é um dia só. Descontos bombásticos do Extra. Leite longa vida a partir de 1,65. Arroz a partir de 7,99. Café a partir de 4,99. Queijo Minas ou mussarela 9,90. Alcatra ou contrafilé 12,80. Salmão 16,90. Cerveja Antártica 269 ml a partir de 15, pague 1,25 cada. É só amanhã, no Extra. Beba com moderação. Agora todo mundo baixou os juros e está dizendo que aprova seu crédito. Mas e você? Aprova as condições que te oferece? No Banco do Brasil eu tenho capital de giro com mais prazo para pagar. Isso eu aprovo. Reformei a pousada e só vou começar a pagar daqui a 2 anos. Aprovado. Crédito para minha empresa direto no caixa eletrônico? Claro que eu aprovo. Crédito com as melhores condições é aqui. Eu aprovo. Banco do Brasil, bom para todos. Depois das peças, agora chegaram os pneus. E o governo vai passar o fim de semana consertando mais ônibus do Grupo Amaral. Enquanto isso, 2 novas empresas foram anunciadas
como interessadas em explorar linhas de ônibus aqui no DF. Duas empresas, uma de Curitiba e outra de Goiânia, foram habilitadas para a exploração de duas áreas do transporte público no DF. A bacia de número 3, que abrange cidades como Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo, e a de número 4, com Taguatinga e Ceilândia, por exemplo. É salutar você trazer novos grupos fortes, grupos tradicionais, como entre uma dessas, né? Nós temos uma empresa de 63 anos, mais ou menos, de operação, que opera em Curitiba, das cidades mais perfeitas de transporte público. Com isso, só a bacia de número 1, que atende Plano Piloto, Sobradinho e Cruzeiro, por exemplo, deve ser alvo de uma nova licitação, a ser feita ainda no primeiro semestre. O governo espera que os contratos sejam assinados em março e os novos ônibus comecem a circular no segundo semestre. Como a bacia 1, ela só vai ter o seu corredor iniciado a obra no segundo semestre, basicamente ela vai entrar com ônibus comum. E isso facilita muito, porque o grande problema a encomenda de ônibus são os ônibus articulados. Outras duas empresas que já tinham assinado o contrato com o governo no final do ano passado receberam prazo até junho para colocar 640 novos ônibus em circulação. A Pioneira, que vai atuar em cidades como Gama e o Paranoá, e a São José, que vai atender Braslândia, parte de Ceilândia e Taguatinga. O governo também anunciou novidades na intervenção do Grupo Amaral. Neste fim de semana, os ônibus vão ganhar pneus e peças novas. A expectativa é de que na segunda-feira, pelo menos mais 30 veículos sejam colocados para circular. Sobre os investimentos de 15 milhões de reais no grupo, o GDF garante que não vai ficar no prejuízo. Não há nenhum perigo do governo estar fazendo investimento para uma empresa privada, porque a lei nos assegura um encontro de contas ao final, ressarcir inteiramente qualquer, digamos assim, investimento a mais do que a empresa tinha anteriormente. Levantamento da Polícia Civil mostra que dos mais de 10 mil carros roubados no ano passado, mais da metade foi recuperada. Este carro foi abandonado na madrugada. Estava perto da cidade do automóvel sem as 4 rodas. Na DF-001, que liga Braslândia a Brasília, mais flagrantes. 3 veículos abandonados, em condições piores. Estavam totalmente destruídos. Em comum entre os 4, estavam em rotas de fuga. Locais escolhidos pelos bandidos para abandonar os carros roubados e escapar da polícia. Dados da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos revelam que a cidade estrutural é o principal destino para a desova dos carros roubados. Brasília é a região preferida para os roubos. Já Taguatinga é onde é localizado o maior número de veículos furtados. Durante o ano de 2012, em todo o Distrito Federal, foram registrados mais de 10 mil furtos e roubos de veículos. Só em Ceilândia foram 1.635 casos. Em Brasília, 1.582. E em Taguatinga, 1.578. Segundo a polícia, 56% dos carros roubados no ano passado foram localizados. Reflexo da estratégia de monitoramento das rotas de fuga. E a população pode ajudar a reduzir os números se tomar alguns cuidados. Nos momentos em que o cidadão está chegando em casa e saindo de casa, está abrindo o portão, seja o portão eletrônico, seja o portão mecânico, ele precisa prestar atenção para identificar se existem elementos suspeitos na proximidade. Não pare seu veículo, ligue imediatamente para a polícia, né? Em estacionamentos de shoppings, estacionamentos de faculdades, estacionamentos públicos, é muito importante que a pessoa também tenha atenção. E sendo vítima, infelizmente, desse crime, ligue imediatamente para a polícia, que a gente está em 24 horas aí atento a esses fatos. E a polícia recuperou carros roubados. Eles estavam com 2 adolescentes. Um deles já tinha cometido vários crimes. O menor de 17 anos estava neste carro. O veículo foi roubado em dezembro do ano passado na quadra 205, no Recanto das Emas. O dono conta que foi abordado quando deixava a mulher em um salão de beleza. Armado, com um revólver 38. Perguntou se eu estava armado, mandou eu sair o mais rápido possível de perto do carro e levar no meu carro carteira, documento, tudo. E o menor de idade só foi apreendido graças à ação rápida dos homens do GTOP. Vou falar aqui com o sargento Marcos Jean. Sargento, como é que foi essa abordagem? Foi uma abordagem de rotina, mas o que nos motivou essa abordagem foi um companheiro nosso de folga
que viu esses rapazes próximo ao veículo em atitude suspeita. Em qual local? Na quadra 7 do setor oeste do Gama. No local, deslocamos ao local, fomos fazer essa abordagem e o que nos motivou essa desconfiança foi a pouca idade do rapaz, né? Fomos ver se ele era habilitado. E aí confirmamos que ele não era habilitado, o veículo, ele não portava nenhum documento do veículo. E ao fazer uma revista no interior do veículo, nós encontramos uma porção de aproximadamente 50 gramas de maconha. O menor de idade foi trazido aqui para a Delegacia da Criança e do Adolescente e vai responder por receptação e porte de drogas. O mesmo já tem uma tentativa, um homicídio, que também foi preso por tráfico internacional de drogas, que ele tentou trazer para Brasília 40 quilos de maconha há pouco tempo. E que o mesmo se encontrava foragido, né? Ele estava cumprindo uma medida socioeducativa e se encontrava foragido. Este outro carro estava com comparsa do adolescente que conseguiu fugir. Segundo a PM, o veículo foi roubado no início da semana na Asa Sul. A gente sabe que é de menor, daqui a uns dias pode estar na rua de novo. Pode não, com certeza vai estar na rua de novo. Vai. O desencanto do deputado Tiririca com a política e o mistério das jovens que morreram em viagens internacionais. Destaques do Domingo Espetacular. Olá! 2 jovens e um mistério. Elas morreram depois de passar mal dentro de um avião? Nossos repórteres no Brasil e na Europa investigam o que aconteceu. Tiraram ela do avião desacordada e levaram para o primeiro hospital. Conheça os perigos para a saúde numa viagem aérea.